outro medo que as pessoas têm de manutenção. Ou seja, a pessoa decidiu colocar lá, mas ela não quer ter trabalho. É possível? O telhado verde sempre vai dar manutenção? Como que ela escolhe um sistema que dê pouca manutenção? Como que ela se orienta em relação a isso, né? Legal. Com relação a trabalho, manutenção, cuidado, né? Eu ouço muita gente dizendo assim também, telhado verde é igual você ter um cachorro, né? Dá muito trabalho. Você ter um telhado verde é igual você ter gato, animal de estimação. Então não é pra mim. Só que todo mundo fala isso de cachorro, que cachorro dá muito problema, que gato dá muito problema, só que todo mundo que tem cachorro, o que mais cresce por aí é pet shop, né? Então, é uma questão de benefícios, né? De recompensas, né? que você O que você tem. vai conseguir com aquilo, né? Exatamente. Então, com relação ao trabalho, a gente estava falando um pouquinho antes, né? O telhado verde é um sistema vivo, tá? Então, teoricamente, ele dá trabalho. Só que, dependendo do sistema que você colocar, ele vai te dar menos trabalho do que, por exemplo, você limpar uma persiana ou limpar uma cortina numa sala, né? Que não é vivo. Que não é vivo, que é um material morto, que você tem que ficar tirando o pó e tal. Existem sistemas de telhados verdes que você vai, assim, no mínimo, né, que é o ideal que eu recomendo para você fazer uma manutenção, é uma inspeção a cada 6 meses para ver se tem alguma coisa muito fora do comum acontecendo. Mas se você escolhe as plantas certas, você não vai ter que podar, você não vai ter que ficar adubando todo mês ou todos 6 meses, né? Tem plantas que você faz uma adubação a cada 5 anos. Aqui o nosso gramado, por exemplo, com o sistema que a gente utilizou, a gente fez a primeira adubação depois de 4 anos do plantio, né? Então, o que determina se você vai ter muito trabalho ou pouco trabalho para cuidar de um jardim são as plantas que você escolhe. Então, se você escolhe um sistema que é uma horta, não, aí você tem que saber que uma horta vai dar trabalho de horta. Então, você vai ter que ir todo dia lá regar, né? Mas aí também depende um pouco do que você quer fazer, né? Por exemplo, a gente tem um gramado e no entorno todo a gente tem uma horta. E é lógico, tem momento que a gente planta o canteiro inteiro, então a gente tem que cuidar, né? Às vezes tem que pulverizar alguma coisa, que dá lagarta, tá. Mas também tem momento que a gente fala, agora a gente vai deixar descansar, não vamos cuidar, a gente ficou fora um tempo e o telhado, a hora que a gente chegou, estava aqui, né? Sim. Vivo, funcionando, e agora devagar a gente está pondo em dia. Então, o quanto você quer se dedicar ao telhado, acho que isso que tem que perguntar. O quanto você quer se dedicar e o que você quer fazer lá. Então a gente escolheu ter grama porque a gente quer usar, a gente usa bastante esse espaço, né? E a horta porque a gente gosta de cuidar, de colher, é muito legal você poder colher, a gente colhe bastante coisa aqui, né? Isso é uma experiência legal que a gente quis. Agora, tem gente que escolhe planta que não dá trabalho, não precisa nem podar. Sim. E aí vai para manutenção mínima, né? Que é essa inspeção, né? Uma inspeção, você olhar ali os drenos, se você tem algum tipo de alguma coisa, enfim, você tem que checar, né, se o básico do funcionamento, o mínimo vamos dizer assim, na UTI você tem que estar pulsando lá o teu sisteminha de telhado verde, senão vai dar problema realmente, né? Aí vai dar trabalho e tal. Então se você tomar o mínimo, né, se você souber o que fazer direitinho, né, e escolher o sistema que vai ser adequado para a sua necessidade, para o que você quer fazer na sua cobertura, e você vai ajustar isso em relação ao teu sonho de telhado verde, né? O teu sonho de oásis aí dentro da cidade. E sabendo que se você até deixar um pouco a manutenção, não deixar tão em dia, você vai ter, ele vai continuar vivo, né? A grama vai crescer um pouco e no momento que você achar, você vai subir lá e cortar, né? Não é uma coisa assim que se você deixar um gramado crescer um pouco mais, ele vai ter problema, não, né? Não, ele talvez não fique com aquela cara de gramado inglês, né? Todo bonitinho e tal. O nosso gramado, por exemplo, a gente parou de arrancar os matinhos que chegaram aqui. Então, além da grama, aqui tem um monte de outras plantinhas que crescem junto, a gente deixa porque acha bonito, né? Agora, se você quiser cuidar um gramado para deixar ele igual a um campo de futebol, você vai ter que tomar os cuidados para aquele de tratos culturais, né? Ele está falando de agronomia, né? De agricultura, paisagismo, tudo isso daí, tratos culturais da cultura da planta que você está colocando. Então, depende de como você quer conduzir.